Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que tem sido tão comum, tão recorrente nos nossos dias. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, temos ouvido falar tanto sobre coronavírus, sobre tantas coisas que têm acontecido nesse momento em nossas vidas, no mundo em nossa volta, com pessoas conhecidas. E vamos falar um pouco então sobre preocupações. E para falar sobre preocupações, eu queria trazer um texto bíblico para que nós possamos refletir. O texto encontra-se em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis preocupados com coisa alguma, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, esse texto nos fala sobre o tema da preocupação. E ele nos diz para não andarmos preocupadas. Então, ele diz que nós não devemos continuar, manter ou andar com a nossa mente preocupada. Há tantas coisas no nosso dia a dia que podem fazer com que nós tenhamos a tendência a nos preocupar ou tenhamos a inclinação a nos preocupar. Mas nós entendemos que diante das várias situações que nos afetam, que nos atingem, que chegam até nós, há algumas coisas que nós podemos fazer. Então, usando, por exemplo, o tema do coronavírus, que nós iniciamos falando sobre isso. Diante da pandemia, há muitas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, evitar sair de casa, não sair de maneira desnecessária, ir apenas a lugares que nós precisamos de fato ir. Supermercado, por exemplo. Então, evitamos sair de maneira desnecessária. Quando saímos, nós devemos usar as máscaras, evitar ficar muito próximo às pessoas, evitar cumprimentar como nós fazíamos antes. Então, diante desta situação, há coisas como estas que eu citei que cabem a nós fazer, e estas nós vamos fazer. E há muitas outras coisas que não dependem de nós, que não cabem a nós fazer ou realizar. Como, por exemplo, nós tomamos todos os cuidados que nos são orientados. E aí nós podemos pensar, mas e se mesmo tomando os cuidados, eu ou alguém da minha família adquirir o vírus? Isso não está no nosso controle, isso não depende de nós. É aí que entra a orientação da palavra de Deus, que nós não devemos andar preocupados, nós devemos entregar a Deus, orar e entregar a Deus com o coração agradecido, porque nós não podemos alcançar aquilo que não está no nosso controle. Nós devemos confiar na soberania de Deus, confiar que isso está nas mãos dele. E assim com as mais diversas coisas em nossa vida, em relação aos nossos filhos, aos nossos maridos, aos nossos pais, ao nosso trabalho, aos nossos recursos financeiros, nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance e que é da nossa responsabilidade. Mas aquilo que não cabe a nós, nós entregamos a Deus. Porque quando nós nos preocupamos e nos preocupamos excessivamente, o nosso cérebro e o nosso corpo produzem substâncias de estresse que afetam a nossa saúde, que nos deixam tensos, que alteram a nossa pressão arterial, que alteram vários órgãos, funcionamento de vários órgãos do nosso corpo, de uma maneira temporária. Porém, se esta preocupação, se esta inquietação, se esse estresse é prolongado, pode afetar a nossa saúde de uma maneira mais constante,
Por isso também nós não devemos andar preocupados, mas confiar em Deus. O versículo 7 de Filipenses 4 diz que após nós orarmos com o coração agradecido, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o nosso coração e a nossa mente. E é muito interessante que quando nós agradecemos, quando nós nos sentimos gratos, o nosso cérebro produz algumas substâncias. Por exemplo, dopamina, ocitocina são duas das substâncias produzidas pelo nosso cérebro. Quando nós estamos agradecidos a Deus, essas substâncias são produzidas e elas aumentam a nossa sensação de tranquilidade, de ver a vida de uma maneira mais otimista. Isso é produzido pelo nosso cérebro quando nós estamos agradecidos. Então, é muito interessante que a Bíblia nos diz que nós, quando estamos preocupados, nós não devemos nos manter assim, mas orar com o coração agradecido. E quando o nosso cérebro produz essas substâncias, nós sentimos mais tranquilidade instantaneamente. E aí voltamos para a palavra de Deus que diz: quando estamos agradecidos, vem a paz de Deus. A paz de Deus então guarda o nosso coração e a nossa mente. Então veja como é muito interessante que o nosso cérebro faz com que as substâncias produzidas auxiliem que a nossa mente e o nosso coração sejam guardados em paz, assim como a palavra de Deus, muito antes de conhecermos qualquer substância cerebral, já nos assegurava que Deus faz isso em nós. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Nós devemos, independente de conhecermos o que a ciência diz, nós devemos seguir a palavra de Deus, porque ela é garantia de que Deus cumpre aquilo que está na palavra. Então, façamos em todas as circunstâncias aquilo que é da nossa responsabilidade e que está ao nosso alcance. E aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que não é da nossa responsabilidade, nós entregamos a Deus, oramos com o coração agradecido e confiamos que Ele é soberano e aquilo que está de acordo com a vontade dEle, de acordo com a determinação dEle, é o que Ele fará. E assim nós confiamos e descansamos no Senhor. Amém? Um abraço a todas vocês. Que Deus nos abençoe.